primeira mesa redonda da FIPAM 2013. Aqui comigo estão os diretores do Sampapão, Antônio Stagliano, boa tarde, Wagner Ferreira, boa tarde, e da empresa Qualimax, Ricardo, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, gente, a gente vai falar nesse dia aqui, nessa primeira mesa redonda, sobre a Copa, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os cuidados com a nossa cidade, com os panificadores que a gente precisa ter nesse momento, nesse ano tão importante. Ricardo, se você quiser começar, né, como empresa aqui, participando pela primeira vez da FIPAM, é muito importante a sua opinião e a sua resposta sobre como vocês vão se preparar para a Copa nesse ano. Ok. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade da Qualimax participar dessa conversa. É sempre importante para a indústria estar próxima de um movimento como esse. A Qualimax está começando agora no segmento de panificação e está se planejando, está preparando não só para os grandes eventos, mas para realizar um trabalho bastante estruturado para o segmento como um todo. Em relação aos grandes eventos, em especial a Copa e até de certa forma as Olimpíadas, a Qualimax entende que o principal diferencial que pode oferecer para as indústrias é a prestação de serviço, é oferecer ideias que possam fazer com que o empresário, o panificador, gere novas experiências aos consumidores. O futebol é a paixão nacional do brasileiro. E eu diria que a padaria é o primeiro lugar depois da residência. Aliás, até nós fizemos um grande estudo e a gente tem trabalhado muito em conhecer profundamente o segmento de panificação. E uma das características que nos chamam a atenção é que a padaria, ela lembra um pouquinho da nossa casa. É na padaria que nós tomamos o café da manhã, hoje é na padaria que nós almoçamos. E, de certa forma, a Qualimax entende que a panificação, o segmento de panificação é um dos mais bem preparados na questão de treinamento de pessoal. Então, e o treinamento de pessoal, o serviço, é um dos grandes diferenciais que o panificador pode oferecer aos seus consumidores. Sem um bom atendimento, porque, de certa forma, a primeira experiência que se tem numa panificadora é o atendimento. Então você concorda que agora para a Copa, os funcionários, a mão de obra tem que estar preparada para esse atendimento que vai ser ainda maior, né? Essa visitação desse público vai crescer demais, né? Sim, a Qualimax, além de estar desenvolvendo efetivamente ideias e sugestões em relação ao cardápio em si, já que o negócio dela é desenvolver soluções na questão de alimentação, ela tem trabalhado em alguns projetos especiais no sentido de propor aos clientes, ao operador, ferramentas que possam ajudá-lo a treinar os seus funcionários. Por exemplo, um dos pontos, nós teremos uma quantidade muito grande de estrangeiros visitando o nosso país, em especial no período dos jogos. Então, muito possivelmente, a Qualimax vai propor soluções no sentido de dar orientação às equipes das panificadoras em ajudar no atendimento, mesmo que seja um começo, um início de aulas com outros idiomas, pelo menos o básico, para que o atendimento na panificação possa estar à altura de um evento como esse e receber os turistas que vão estar nos visitando. E aos nossos diretores, o que vocês falam sobre isso? Como os panificadores vão se preparar para a Copa? Como eles devem se preparar, ainda mais com o auxílio do sindicato? A panificação brasileira, ela é muito importante, porque o brasileiro é muito festeiro. E na panificadora, onde o brasileiro reúne tios, amigos, cunhados, sogra, todo mundo na beira da televisão para ver a Copa. E ali a Copa, no mínimo, é 2 horas de jogo
mais 1 hora, ou 2 ou 3 de festa se o Brasil ganhar. Então, eles pegam a encomenda na panificação, sanduíche de metro, salgadinho, cerveja, refrigerante, tudo sai, a panificadora faz a festa completa da pessoa. Tudo que eles precisam, a panificadora tem. Logicamente, que o panificador já está acostumado com muitas festas, principalmente futebol, de fazer bolo com a bandeira brasileira. Aí, se é Portugal, faz com a bandeira de Portugal. Se é da Espanha, faz com a bandeira da Espanha. Então, ele se adapta, a panificação ela tem isso de bom. Ela se adapta muito rapidamente de acordo com o evento que está tendo. Então, coloca muitas empresas, até uma ideia para a Qualimax, fazer camisetas da Copa e fornecer. A gente coloca nossos funcionários com um evento. Então, tudo é festa. Tanto na hora de ir, fora que dentro da panificação, dentro da panificadora, se coloca televisão, onde se assiste jogos. Então, é realmente festa. Geralmente, o estrangeiro, quando chega nas panificadoras brasileiras, ele acha isso uma beleza, porque ele sente o calor do brasileiro dentro da panificação. Então, a panificação, acho que menos vai sofrer para se adaptar, porque é muita festa o tempo inteiro. Ou a pessoa está indo lá e vai assistir o jogo, ou ele está levando os produtos para a casa dele para poder assistir na casa dele junto com os amigos e familiares. Então, a panificação ela se transforma muito rapidamente. Vocês vão ver na época da festa, da Copa, como vai ser a transformação nas panificadoras. Copa do Mundo é um evento que é visto pelo mundo todo, tá certo? Nós teremos aqui 3 milhões de ingressos para os Jogos da Copa aqui no Brasil. Nós teremos a vinda de aproximadamente 2 milhões de pessoas para esse evento no Brasil. O que nós temos que fazer é preparar os nossos estabelecimentos para recebê-los, como o Wagner já disse. Agora, uma coisa importante, que até em primeira mão, que nós estamos tentando, é uma parceria com alguma empresa de língua, para a gente tentar um curso básico de inglês, pelo menos conversação. Seria muito interessante, né? Para que em algumas padarias, onde perto de hotéis, os locais estratégicos, para que houvesse a comunicação, porque não tem coisa pior do que quando você sai do Brasil ou quando vem alguém aqui, não se entender. Se você diz que uma festa, como o Wagner falou, que nós somos festeiros, ótimo. A festa, o samba, a brincadeira, a gente se entende. Mas na hora do cidadão chegar e pedir um prato, pedir um alimento, uma informação, nós ainda somos carentes disso. A nossa infraestrutura para a Copa, todos nós sabemos que ela não vai estar pronta. O que foi prometido pelo governo não vai ser cumprido. Talvez seja cumprido 40% do que foi prometido de infraestrutura. Isso acaba afetando como um todo todos os setores. O setor hoteleiro, o setor de panificação, o setor de serviços. Então, se nós conseguirmos essa parceria e conseguirmos pelo menos o idioma, seria importante. Agora, o que nós temos que pensar, porque já estão feitos, como o Wagner falou, parcerias em relação a uniformes, a festas. Também, o cardápio inglês, como o Wagner lembrou bem agora. Agora, o importante também é que nós também pensemos em nós também, aqui no povo brasileiro. O quê? Por exemplo, fazer promoção no seu estabelecimento. Tá certo? Sortear uma panificadora que tem um espaço um pouquinho maior. No Jogo do Brasil, por exemplo, sortear uma camisa do Brasil, para que esse pessoal venha mais gente no estabelecimento, obviamente irá consumir mais. Tá certo? Outra coisa importante que nós já desenvolvemos aqui no Sampapão são os pães especiais, os pães de metros especiais para a Copa do Mundo. Cardápio, como o Wagner disse agora, com quase todas as seleções. Então você teria um pão de metro da Itália, por exemplo. Isso daqui já está no nosso site e foi sair em revista. Então isso daqui foi um embriãozinho que nós fizemos agora para essa Copa das Confederações, que obviamente ele vai ser ampliado para a Copa do Mundo no ano que vem. Então todas as padarias, isso daqui vai dar um acúmulo de interesse no povo, né? Vamos comer um pão de metro do Japão, ou mesmo as pessoas que nos visitarem, talvez vamos comer esse pão do nosso país, né? Então são coisas que nós temos que agregar, uniformes
para que você também uniformize os seus funcionários. Nós já tivemos na Copa passada, uma parceria que eu tive com a Ambev, nós temos camisetas alusivas da Copa do Mundo, que a Ambev patrocinou. Por isso que eu estava dizendo um pouco antes do nosso bate-papo, que nós temos que ver a parceria que nós vamos ter com as empresas, que até deveriam estar aqui, só está com a Alimax, nós temos que agradecer muito a presença dele, para que nós consigamos fazer com que esse evento nos traga retorno também para o nosso setor. Certo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre análise de mercado, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos pontos fracos e fortes sobre essa época que a gente está passando aí na crise econômica, né? Mas antes a gente estava conversando um pouquinho com o Ricardo e ele falou que o setor da panificação é um setor que mais cresce comparado com os outros setores. Inclusive, é também importante a gente falar que é a primeira vez que eles participam na FIPAM. É uma empresa também de 48 anos aí no mercado, que tem vários produtos dentro das padarias. Eu queria que você falasse, já começasse, Ricardo, falando disso, dessa análise desse mercado, como que vocês veem? Tudo bem que só tem um ponto positivo, parece, mas fala um pouquinho para a gente sobre a sua visão disso. É verdade. A Qualimax está rumo a 50 anos de Brasil. É uma empresa 100% nacional e que, ao longo desses 50 anos, se destacou como sendo uma das indústrias de alimentos que melhor e mais tecnologia desenvolveu. E nos últimos tempos ela observou e estudou bastante o mercado de panificação. E esse ano, definitivamente, ela decidiu entrar no mercado da panificação. Então, hoje, a Qualimax tem o portfólio mais extenso do mercado. Ela tem cerca de 100 categorias, 100 SKUs, divididos em 5 grupos, onde nós temos culinários, sobremesas, bebidas, panificação e confeitaria. Significa dizer que hoje a Qualimax ela pode atender uma padaria em todo o segmento, em todas as divisões, vai desde a cozinha, a copa, o pão, uma linha completa aí de pré-mesclas, confeitaria, e tudo com a garantia de uma companhia que desenvolveu tecnologia ao longo de 50 anos. Sobre a questão do segmento de panificação, a Qualimax atua em diversos outros segmentos, mas em especial o segmento de panificação. Ela realizou uma série de estudos e nós podemos dizer que o segmento de panificação é um dos mais bem estruturados hoje, não só por iniciativas como o Sampapão, mas pela preocupação em treinar a mão de obra, pela preocupação que o sindicato tem em levar ao empresário da panificação novas sugestões. É percebido claramente a preocupação da diretoria em buscar a parceria da indústria. Por outro lado, o que a Qualimax entende é que a panificação necessitava de uma nova opção. Então, de uma empresa que pudesse trazer inovação, que pudesse trazer produtos de alta qualidade, que pudesse trazer oportunidades de negócio para o mercado e, ao mesmo tempo, na contrapartida, aproveitar o segmento, aproveitar para fazer bons negócios, já que é um segmento tão bem estruturado, como poucos outros do mercado. Eu arriscaria dizer que, se os outros segmentos do mercado food service tivessem a organização que o segmento de panificação tem, certamente nós estaríamos em outro patamar na questão da indústria da alimentação. Aí dos pontos positivos, né? O que você enxerga como ponto fraco desse setor? Você já enxerga alguma coisa para passar para a gente? Eu colocaria, são poucos os pontos fracos, mas eu colocaria o seguinte, o primeiro é que o mercado de panificação precisa estar aberto a novas propostas. A Qualimax está vindo com uma nova proposta de mix de produto, propostas de oportunidades de negócio. Nós respeitamos e entendemos as grandes companhias concorrentes. Há companhias que desenvolvem um excelente trabalho, respeitamos essas companhias,
mas colocaríamos para os panificadores que abrissem oportunidade para a Qualimax, não só para a Qualimax, mas para outras empresas nacionais que têm um ótimo serviço. Nós entendemos que os segmentos devem prestigiar as companhias nacionais. As grandes companhias nós respeitamos e entendemos, mas o panificador tem muito a ganhar se ele der oportunidade às companhias nacionais e se estiver atento ao que essas companhias podem trazer. E um outro ponto, que eu não diria como ponto negativo, mas o segmento de panificação se renovou muito. Se nós observarmos aí nos últimos 15, 20 anos, nós vamos perceber que muito mais do que vender pão, as padarias se tornaram uma verdadeira experiência para o consumidor. E o ponto que nós vemos é que alguns empresários aproveitaram isso, observaram isso. E nós, observando o mercado, nós entendemos, claramente, nós entendemos que aquele empresário que abriu a mente para renovar o seu negócio está indo muito bem. Os empresários que, de certa forma, não... E aí é o ponto que nós colocaríamos, aquele empresário que mantém a mente há 20 anos, não vai conseguir acompanhar. Então, o ponto negativo é que nós temos ainda um grande número de empresários da panificação que podem crescer, que podem renovar. Estão aí as indústrias, está aí a Qualimax, que é para ajudar a se renovar. Aí eu dou a palavra para vocês responderem esses pontos fracos, né, esses pontos negativos do setor da panificação. Não, é sobre essa oportunidade que essas empresas como a Qualimax ainda não tiveram, né? Com esses pequenos empresários, vamos dizer assim, que estão acostumados com as mesmas marcas, os mesmos produtos. Tem alguma coisa que pode ser feita? Boa tarde. Tem muito a ser feito. O primeiro passo que a Qualimax pode fazer é divulgar mais a sua linha de atuação. Tá certo? Como você pode divulgar? Tem duas formas, ou na mídia em geral, ou no próprio sindicato. Nós temos o nosso IDPC, que é o Instituto de Desenvolvimento de Panificação e Confeitaria, no qual nós damos mais ou menos quase 60 cursos. Você pode ser um patrocinador, que o valor é pequeno, para que os alunos comecem a ter contato com os seus produtos lá no nosso IDPC. Nós somente oferecemos uma palestra mensal, na qual você pode ir lá expor os seus produtos. Nós temos a nossa revista, a revista de panificação e confeitaria, IPC. Essa revista nossa, ela, se eu não me engano, ela atinge de 3 a 4 mil padarias. E a tendência minha e do Wagner, que nós estamos conversando com o pessoal que vai da revista, é nós atingirmos a totalidade das padarias de São Paulo, do município de São Paulo, que são 6 mil padarias, e as 13 mil do estado. Nós estamos gradativamente aumentando. Há 3 anos atrás eram 2 mil revistas, hoje nós estamos já chegando a quase 4 mil. Então, anúncio nessa revista, porque essa revista ela vai direto para o panificador, oferecendo o produto. Outra coisa importante, como você falou na linha de padaria e confeitaria, que você tem as pré-misturas, é você levar isso até o sindicato. Você levar teu material lá, que os cursos serão ministrados com o teu material, você passar o material para a nossa reunião. Nossa reunião mensal, o nosso auditório enche, nosso auditório cabe 150 pessoas, e esse auditório é cheio. Então, você não parece, mas são 150 panificadores que vão começar a sair, exatamente, vão começar a sair do sindicato pensando no que eles viram lá dentro, formando opinião comum e fazendo com que vocês atinjam. Agora, sobre o ponto fraco do nosso setor, o ponto fraco do nosso setor nós temos vários pontos fracos, na minha opinião, e vários fortes. Um dos pontos fracos, eu acho um absurdo uma padaria, uma panificadora pagar o mesmo imposto que uma Volkswagen. Tá certo? Nós temos uma cobrança sindicalista igual uma empresa grande. Tudo bem, nós temos que dar o melhor para o nosso funcionário. O nosso maior patrimônio é o nosso funcionário.
mas nós estamos cada vez mais acuados pelas leis. A NR12 é uma lei que ela veio agora para mudar nosso setor de maquinário. Agora, vocês analisem bem, gente, não é segredo para ninguém. Só no estado de São Paulo, 13.250 padarias. Para você mudar o seu maquinário na padaria, você gasta de 200 a 300 mil reais. Agora, o prazo foi dado, esse prazo, estamos tentando ver se esse prazo vai ser estendido. Quem tem condição de fazer isso? Não existe financiamento do governo só para isso, com uma taxa baixa de BNDES, na qual você financia e você dê por garantia o próprio bem que você está adquirindo quando você compra um carro. Nós estamos lutando com isso. Obviamente também nós temos que nos queixar, eu me queixo, que os equipamentos, após a aprovação da NR12, os equipamentos foram aumentados, o preço dele. Tá certo que nós vamos ter até uma outra mesa redonda sobre a NR12, estou até adiantando alguma coisa. Outro detalhe, só está se falando em trocar equipamento. Agora você pega uma padaria pequena, você pega a padaria grande do centro, aqui de Jardins, Paraíso, Moca, ele tem mais facilidade. Agora você pega, vai em Itaquera, Guaianazes, São Miguel, o fundo da Vila Prudente, Santo Amaro, dá certo? Jardim Ângela, naquela região toda. Qual é a capacidade que esse panificador tem de investir 300 mil reais no fundo da sua padaria se ele precisa investir mais 400 na frente para reformar? Ele não tem apoio de ninguém. Né? Entendeu? E o problema é que tem padarias que não valem 300 mil reais, o Wagner lembra bem. E você tem que gastar 300 mil reais para trocar maquinário? Então foi uma coisa negociada, é importante, nós damos segurança de trabalho para o nosso funcionário, mas nós temos que ter critério, gente. A gente nunca pode fazer nada de uma maneira geral, uma maneira autoritária. Olha, a partir de tal dia, até 20 empregados, até 50, dividido por empregados, que é por tamanho. Mas nós temos que dar condição para que você ande, condição para que você troque esse equipamento. Isso é um ponto fraco que não é olhado. Outro ponto, que as autoridades não nos ajudam em relação ao combate ao clandestino. Hoje a dona Maria faz marmita no fundo de casa e vende o café na porta de qualquer empresa, tá certo? O pão de moto hoje, não é mais pão de bicicleta, é pão de moto. Todo mundo tira do panificador. E quando você vai aos nossos governantes cobrar uma ação dos governantes, vai na Secretaria da Higiene e você cobra, ele fala, não, nós não podemos fiscalizar porque a empresa não é regularizada, a empresa não é aberta. Nós não temos o que fazer. Agora, eu passo que você tem que fazer tudo. Você, como panificador, você tem que ter nutricionista, ou pelo menos uma visita de uma nutricionista no seu estabelecimento. Você tem que ter um responsável técnico. E você vive hoje sofrendo com o quê? Com o churrasquinho de gato que vende em frente à sua padaria, queira ou não queira, 100 churrasquinhos de gato que aquele rapaz vende, são 100 clientes a menos, talvez, que você deixou de atender. Não que nós, ao meu ver, não que nós queremos que ninguém deixe de vender esse produto. Queremos regulamentar, queremos que eles tragam o mesmo padrão de higiene que as panificadoras têm, queremos que eles tenham as mesmas responsabilidades que nós temos, de encargos, de salários, né? E coisa que não tem. Quer dizer, então, se você começar a enumerar os grandes problemas das panificadoras de São Paulo, são muito grandes. É um setor que vem crescendo, sem dúvida alguma. Segundo a BIP, cresce, não sei, agora nós temos uma pesquisa, nós estamos fazendo dentro do nosso sindicato, essa pesquisa não está pronta ainda, eu acredito que daqui a uns 90 dias essa pesquisa vai estar pronta, da real situação do estado de São Paulo. Porque eu citei numa reunião que disseram, mas a padaria aumentou, não sei, 14%, 15% ano passado, não foi isso? Foi uma coisa, um aumento acima de qualquer coisa. Eu falei, gente, só o cigarro, o ano passado aumentou 60%. Foi descontado isso do aumento de padaria? Aumentou o movimento? Quer dizer, nós temos que verificar aonde está sendo a razão, aonde está sendo a emoção. Porque hoje, até o nosso presidente fala muito isso. Hoje, de cada 1000 padarias, nós temos 50 padarias grandes e 50 médias, 900 são pequenas. Então nós não podemos nos enganar sobre isso aí. Nós temos que atingir a todos e dar condição a todos, fazer com que a Qualimax chegue a todos. Uma situação de competitividade igual entre todas as padarias do segmento.
Não vou me estender mais, que isso é uma conversa para senão a gente vai ficar 5, falando. 6 horas, né? Porque realmente os problemas do nosso setor são muito sérios e grandes. Certo. Wagner. Dando continuidade ao nosso amigo, vocês fiquem sabendo que a panificação brasileira ela é uma sobrevivente. Então, ela se transforma. Ela se transforma muito rapidamente para poder sobreviver. Por exemplo, então tem lá pães, doce, aí de doces teve que fazer o setor de frios. Se você tem o pão e os frios, você fez o setor de copa, onde serve cafezinho e não dando ainda para poder pagar todas as despesas, aumenta mais o produto. Entrou a parte de restaurante, depois entra a parte de pizzaria, aí entra a parte de conveniência. Então tudo isso é uma sobrevivência, porque tem muitos setores que faliu por não conseguir acompanhar. E o panificador, ele realmente é um lutador, que vai lutando, vai transformando a panificação para poder sobreviver no mercado, que a concorrência é muito forte. Então, como ele falou, as despesas vão aumentando e a receita é muito difícil aumentar, mas a despesa aumenta com muita facilidade. Então, como ele falou, os sindicatos dos empregados querem o máximo para o nosso funcionário, mas tem que ter um pouco de noção que, como falou, são entre 1000 padarias, tem 50 grandes, 50 pequenas e 900 pequenas. 50 grandes e 50 médias e 900 pequenas. Então, essas pequenas, ela não está em condições. Hoje, se pegar uma padaria pequena, que 300 mil em equipamento, que seja 150 mil em equipamento, não tem nenhuma padaria pequena que consegue hoje trocar os equipamentos. Vai uma fiscalização e autua ela ou pede para trocar o equipamento, ela vai ter que fechar as portas. Não tem como. Então, isso é uma coisa ruim. Agora, a coisa boa do nosso setor de panificação, nós somos muito unidos. Tanto é que tem o nosso sindicato, tem a fundação onde nós fazemos curso, tem empresas como a Qualimax que nos ajuda, treina funcionários, dá qualificação para a gente poder vender toda a nossa gama de produtos. Então isso é muito bom no nosso ramo. É essa parte de comunicação. Uma feira como essa, ela agrega também fora padaria e confeitaria, vem muito dono de restaurante, vem muito dono de supermercado pequeno. Tudo vem para essa feira, onde eles vêm procurar inovações em produtos e equipamentos. Então isso é a parte boa da nossa panificação. Bom, Ricardo, você tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre ainda esse assunto? Não, eu concordo com os colegas e só faria um adendo de que nós entendemos que a padaria, nessa questão de sobrevivência, ela é um dos segmentos que tem uma inteligência natural muito grande, porque ela vai mudando e ela foi se desenvolvendo, de certa forma, por inteligência, quer dizer, foi buscando novos nichos, e é isso, inclusive, que chama a atenção das grandes companhias do exterior. Hoje a padaria no Brasil, a padaria brasileira, ela é um marco e um exemplo para as empresas de fora. Então, de parabéns. E a gente vai falar agora sobre atendimento e turistas. A primeira pergunta que eu vou fazer para os nossos convidados de hoje é sobre os preços altos, né? É normal a gente ir num lugar que, fora do país ou em outra cidade, quando tem muito turista, o preço aumenta. Como que vocês acham que o Brasil, os brasileiros, as empresas têm que lidar com isso? É justo, não é? Por que sobe? O que vai acontecer com a Qualimax? Bem, a Qualimax, ela preza pela questão da qualidade, pela questão de inovação de produtos e, acima de tudo, pela questão dos serviços que ela oferece ao parceiro, ao panificador. Então, de certa forma, a composição de custos da Qualimax, ela calibrou, vamos dizer assim, em razão do que ela está oferecendo, de serviço, de um produto de altíssima qualidade, de um produto de fato diferenciado. O que, de certa forma, nós temos visto e trabalhado no mercado
e ajudado, de certa forma, ao panificador, é que ele busque alternativas que lhe dê oportunidades de negócio e que o ajude, na verdade, no dia a dia, como treinamento, como renovação de cardápio, porque, de certa forma, essa é uma exigência natural do mercado. O panificador, ele precisa de apoio, ele precisa de serviços que ajude ele a se diferenciar, receitas diferenciadas, treinamento da mão de obra, ideias para que ele ganhe dinheiro, receitas temáticas, receitas que possam ajudá-lo a alavancar. Nós falamos há pouco a respeito de ideias para a Copa, mas no dia a dia o panificador precisa disso. Então, o que, de certa forma, a Qualimax oferece é um preço compatível com a qualidade dos seus produtos, mas recomenda ao panificador que, ao invés de se buscar o preço baixo, que ele busque, na verdade, alternativas que faça ele ganhar mais, buscar oportunidades, porque é através da diferenciação e da inovação e de experiências que ele pode propor ao consumidor, é que talvez ele consiga aumentar aí o seu ticket médio, aumentar as opções propostas para o consumidor. Passo a palavra para os diretores. Eu complementando o nosso amigo Ricardo, da Qualimax, o comerciante, antes de mais nada, o panificador, no nosso caso, antes de mais nada, nós somos um comerciante. Nós lidamos com a receita e com a despesa. A hora que a despesa começa a aumentar muito, muitas pessoas, às vezes, o consumidor não percebe, mas o panificador, às vezes, ele absorve muitos aumentos de preço que tem no mercado. E um deles é a farinha. Às vezes, para a gente ter um aumento pequeno no pão, nós já tivemos 3 aumentos de farinha. E um pão, no nosso caso, ele não é formado só com farinha. Ele tem energia elétrica, tem mão de obra, tem muitos outros insumos que faz a composição do preço do pão. Quando vocês veem um aumento de pão, é porque realmente o preço, os aumentos já foram bastante e a gente depois não consegue, porque aí a despesa está alta e a gente luta também, até o aumento, a gente luta, como o nosso amigo falou, inovando o cardápio, tentando trazer clientes novos, que é só aumentando a receita ou você tem que dar aumento nos nossos produtos. É uma questão, como eu falei, de sobrevivência. A gente não tem como, o comércio vive disso, é de receita e despesa. Então, a gente consegue suprir um pouco a despesa se nós aumentarmos um pouco o faturamento com ações como o Ricardo sugeriu. O assunto já foi bem falado pelo Wagner e pelo Ricardo. Agora, o que eu quero dizer é que, como o Wagner disse, os custos, uma coisa que quem é mais antigo se lembra, antigamente a gente só vendia bengala, embrulhava no papel. É o papel canelinha. Depois saiu o pãozinho, nós embrulhávamos 4 pães no papel. Para vocês terem noção do que foi o custo no setor de panificação. Hoje, se o cidadão leva 2 pães, ele quer num saquinho, chega no caixa, ele quer uma sacola para levar esse pão para casa. Então veja como o nosso custo aumenta, sem muitas vezes ser só os insumos. Porque a embalagem hoje ela está representava 10%, está representando 15% do produto final. Embalagem é um setor que anda a todo vapor aí, aumentando, não tem controle nenhum. Nós é que temos que tentar, nós mesmos abaixarmos o preço. Um dos grandes problemas nossos é a embalagem. Não parece, gente, mas é isso. E a embalagem faz com que você sirva o cliente melhor. Aí passa pelo atendimento. Então são fatores que fazem com que vão agregando, que fazem com que o produto vai acabar ficando, o produto final, mais caro. Mas panificador nenhum quer aumentar preço, ele quer aumentar a venda. Todos nós temos a receita de que é melhor vender 1.000 a 2 do que vender 100 a 5. Tá certo? Porque com a quantidade você agrega mais valores à sua venda. Isso é, se você trouxer mais clientes para a sua loja, você acaba vendendo seu mix de produto maior. Ao passo que se você quer vender menos, você atende menos pessoas e você acaba perdendo
com outros produtos que você possa vender. Só isso. Para a gente falar então um pouquinho agora de ir para os turistas, né? Falar dos turistas. O panificador já conquistou os brasileiros, a padaria o São Paulo é a capital da padaria, como falam também, né? Mas eu queria saber o que a gente pode fazer, o que pode ser feito para agradar esses turistas. O que as empresas, os panificadores vão fazer agora nessa época de Copa e de Olimpíadas? Bem, nós entendemos que um dos pontos é conhecermos um pouquinho a questão da cultura dos nossos visitantes. Então, evidentemente que nós não vamos desenvolver um cardápio para cada colônia que vai nos visitar, mas nós entendemos que podemos sim ajudar desenvolvendo um cardápio meio que globalizado, vamos dizer assim, ou que priorize alguns hábitos, alguns costumes. Por exemplo, os orientais, nós sabemos que há costumes muito diferentes dos nossos. Então, muito possivelmente, a Qualimax vai ajudar o panificador, no café da manhã, a dar algumas sugestões para que possa atender e para que faça com que esses turistas se sintam um pouquinho em casa. Ao mesmo tempo, temos a questão que já falamos sobre a língua estrangeira. Faz parte aí de uma ação conjunta entre a indústria e o sindicato, ajudar o panificador a estar preparado em relação a isso. Às vezes isso não é nem um curso intensivo, não é nem isso. Uma cartilha que se faça já vai ajudar muito no dia a dia. A orientação para os atendentes, para os balconistas, para o próprio chapeiro, para o próprio cozinheiro. Às vezes uma palavra, às vezes uma orientação já ajuda com certeza muito. Fora as ações promocionais que já foram citadas aqui, como criar aí os sanduíches de metro baseado nas delegações, baseado aí nos times. Eu acho também que é uma excelente ideia. E para aquelas que têm buffet, que oferecerá buffet, colocar um pouquinho aí, uma mescla das receitas e de cardápios internacionais. Talvez seja uma ideia e muito possivelmente a Qualimax vai estar apoiando isso. Eu queria pedir para os nossos diretores falarem desse agrado aos turistas em relação à higiene, da importância da higiene. Bom, eu já tenho uma opinião um pouquinho diferente, porque a gente acaba indo em feiras internacional e acaba conhecendo muitos países, como França, Alemanha, Estados Unidos. Então, o brasileiro, a gente percebe claramente, quando nós falamos que nós somos brasileiros, o europeu, ele adora brasileiro, o americano também adora brasileiro. O brasileiro, para se acostumar, por exemplo, uma comida nos Estados Unidos, a gente sofre a partir do 8º dia, porque chega uma hora que você não aguenta mais comer cheeseburger, hambúrguer, costela de porco, você não consegue lá. Mas o americano, você pode ver, o americano, ele chega numa churrascaria, ele se farta na churrascaria, ele adora a comida brasileira. Nas panificadoras, a mesma coisa. Eles são loucos, eles querem conhecer o pão francês na chapa, o pão francês sem miolo, sonho de padaria, que isso quase não tem no exterior. Eles vêm aqui. Agora, eu acho que tem que incentivar, até muito pelo contrário, na minha opinião. É incentivar muito a coisa brasileira. O suco de graviola, suco de mangaba, açaí na tigela, ele não conhece. O europeu ele fica entusiasmadíssimo quando vê esse tipo de produto na panificadora. Então, eu acho que tem que realmente incentivar, não que não tenha um chazinho lá para poder se tomar, um chazinho em inglês. Isso até o brasileiro vai tomar e vai se deliciar com produtos, logicamente, internacional. Mas coloque fruta brasileira, principalmente na nossa área, na parte de suco. Coloca muito suco de tudo quanto quer. Hoje tem empresas de polpa que trazem e faz sucos maravilhosos, principalmente os sucos do Nordeste. Maracujá, hoje eu tenho também sorveteria. O que o europeu chega aqui, ele se delicia na sorveteria, é o sorvete de maracujá. Pelo azedinho do maracujá, o nosso maracujá não tem nada a ver com o maracujá deles lá. É nosso, da nossa terra. E aonde ele mais é o sorvete campeão de venda para o europeu.
Então essa é a minha opinião. Quanto à parte de higiene, hoje está se mudando muito. Porque todo estabelecimento que lida com comida, nós temos os padrões sanitários, que não é para ser discutido, é para ser cumprido. Porque aquilo é para ajudar a manipulação. O funcionário gosta de trabalhar numa empresa limpa, asseada, com produtos de primeiríssima qualidade. Ele gosta. Então, precisa ter. Sem contar isso, tem a fiscalização, que quem esquecer, ela está ali para nos lembrar como tem que ser a nossa produção. Então, eu acho que em 10 anos para cá se mudou muito o conceito na parte de higiene e isso é fundamental para você ter o produto lá fora. Haja visto a parte dos banheiros das padarias, mudou muito. Tem padaria com banheiros lindos, maravilhosos, que aliás até decorados. Porque o cliente entrar no banheiro, entra num banheiro decorado, bem feito. Tá? Então isso prova como que vai ser também a nossa cozinha. Pode entrar na nossa cozinha, que também vai ser uma coisa que tem que ser, no mínimo, muito bem limpinha. O assunto já foi bem esgotado, mas só para lembrar-los o seguinte. Lá fora, como vai lá no exterior, lá não se faz suco. Lá o suco é tudo em caixinha. Aqui nós fazemos o suco de fruta natural. Nossas comidas regionais são muito boas. Como o Wagner falou, você imagine você fazer um bolinho de mandioca com carne desfiada. Só desfiada. Coisa que o pessoal não tem. Então a nossa culinária ela é admirada pelo mundo todo. Outra coisa, sobre a higiene, a nossa Anvisa é a mais exigente do mundo. Se nós só seguirmos os padrões nossos, não precisa nada disso, mais do que isso. Porque lá fora eles não sabem, eles não fazem com os alimentos que nós fazemos. Aqui é manipulado com o pegador, lá fora é com a mão. Aqui o cozinheiro ele verifica o molho com uma colher, lá o cara é com o dedo. Isso daí você vê em qualquer revista, em qualquer reportagem. Então o nosso padrão de higiene, ele é o melhor que tem no mundo. Só é seguir. Só é seguir. Como já havia dito antes, todas as padarias têm que ter visita nutricionista, responsáveis técnicos. Lá fora não. Lá fora é como o cara mexer com o dinheiro e ir lá de fazer um lanche. Aqui o brasileiro já não aceita mais isso. É por isso que eu volto a falar, não ser o camelô na rua, né? Para você combater o camelô na rua. Porque o camelô trabalha com a mesma higiene com que os estabelecimentos trabalham. E sejam cobrados da mesma forma. Porque não adianta nada botar um churrasquinho de gato na rua que não sabe a procedência da carne, não sabe onde é feito, para um turista comer, ter uma infecção, ir para o hospital e sair falando mal do país. Então cabe às autoridades fiscalizarem isso também. Não só o setor se preparar, o setor é preparado. Trabalha errado quem quer, que todos nós sabemos muito bem quais são as exigências, como o Wagner disse. Agora, ao passo que os camelôs que vendem na rua, que são os nossos concorrentes, infelizmente, trabalham como querem. Vai na 25 de março, vende abacaxi a céu aberto, pastel, cachorro quente, com aquela maionese lá sem gelo, e a maionese é um órgão que contamina muito bem, bastante, todo mundo sabemos isso. Então, só é as autoridades também fazerem se cumprir nossas leis. Tá certo, muito obrigada, viu, os diretores de estarem vindo aqui no estúdio de Sampapão. Ricardo, eu gostaria de saber se você tem alguma dúvida, né, um questionamento para fazer para eles agora, que é uma ótima oportunidade. Não, eu quero agradecer mais uma vez a participação e a oportunidade da Qualimax poder participar dessa mesa redonda, agradecer as dicas dadas, agradecer as ideias trocadas e colocar que a Qualimax está à disposição de vocês para o que for necessário e para contribuir aí com a inovação e o aumento do mercado de panificação no Brasil. Querem falar alguma coisa? Agradeço a oportunidade, isso é muito dentro, atrás daquela câmera tem muitas pessoas nos olhando e vai se ajudar um pouquinho só algumas pessoas, para nós já valeu a pena. Eu agradeço a IPAM, ao Wagner, meu companheiro de marketing do sindicato, ao Ricardo, e que nós tenhamos bons proveitos disso daqui. Muito obrigado.